Pai Santo, amado e eterno, nós bendizemos o Teu santo nome, te agradecemos, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Nós te louvamos, Jesus, porque Tu és soberano, nós te louvamos por Ti mesmo, por Jesus Cristo. Nós te louvamos pelo grandioso plano de salvação que antes da eternidade o Senhor fez e esse plano nos alcançou, Pai, nos dias de hoje. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que aplica as obras de Cristo nas nossas vidas, que é o nosso Consolador e ajudador e está conosco, ó Pai. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nessa hora em que vamos meditar a Tua palavra, que o Senhor seja conosco, ó Pai. Que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração para compreendermos as verdades das Tuas Escrituras. E o Senhor fale conosco de maneira poderosa, ó Pai, no nome santo de Jesus. Que nós possamos sair ministrados aqui nessa noite e que nós verdadeiramente tenhamos no nosso coração o intuito aqui de prestar um culto ao Senhor. Nós não entramos por essas portas para simplesmente assistir um culto, mas para Te adorar e prestarmos um culto que só ao Senhor é devido, ó Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite e que o Senhor encontre nesse lugar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra, me usa como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar no capítulo 2 de 1 João. Nós estamos fazendo uma série de pregação expositiva nas epístolas de João. E nós estamos no capítulo 2, nós vamos meditar hoje nos versos de 1 a 6. Primeira epístola de João, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? Então nós já falamos aqui, essas epístolas do apóstolo João foram escritas para as igrejas, elas são epístolas gerais para as igrejas. Nós falamos que o apóstolo João, na sua velhice, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, substituindo ali o apóstolo Paulo e Timóteo, que foram pastores anteriores daquela igreja. E nós já vimos que aquela igreja de Éfeso era uma igreja que pessoas que estavam dentro da igreja, que se diziam cristãos, estavam trazendo heresias para dentro da igreja, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e que estavam desviando o povo de Deus. E o apóstolo João, ele escreve como pastor da igreja, para que aqueles irmãos estivessem atentos sobre esses falsos ensinamentos. E o apóstolo João vem trazer o evangelho verdadeiro para que os irmãos se lembrassem qual é o evangelho genuíno. E além disso, as epístolas de João têm uma diferença quanto ao evangelho de João. João escreve o evangelho de João, o evangelho segundo João, para apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo trazer a salvação para todo pecador. E nas epístolas de João, João aqui está identificando quem são os verdadeiros cristãos. Dentro da igreja do Senhor, infelizmente, nem todos são salvos. Dentro da igreja do Senhor, dentro desta igreja física, nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja verdadeira, composta pelos salvos, pelo Senhor Jesus Cristo, os eleitos desde a eternidade. E nós temos os crentes nominais, que se dizem cristãos,
mas na verdade o Espírito Santo não age na vida deles. E eles acabam enganando a eles mesmos. E nós vimos isso já no capítulo 1 de 1 João. Então João, nessas epístolas, vai nos ajudar a identificar quais são as características de um cristão verdadeiro. E nós vamos ver algumas delas no capítulo de hoje, nesses versículos que nós lemos. João inicia aqui no versículo 1 do capítulo 2, dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. Este pronome estas se refere a algo que João já disse anteriormente. Então, tudo aquilo que nós vimos até hoje, João está dizendo: olha, tudo que eu falei para vocês até aqui, eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. E o que foi que João tem dito até aqui, que nós vimos no capítulo 1? Jesus, o verbo de Deus, ele veio em carne. Nós vimos que uma das heresias que se falava dentro da igreja de Éfeso era que Jesus não podia ter vindo em carne, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que estava iniciando ali a filosofia gnóstica, onde eles acreditavam no dualismo, que existia um Deus bom e um Deus mau, e o Deus mau criou tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que nós podemos ver e tocar, tudo aquilo que nós podemos apalpar é mal. Então a nossa carne é mal. E como é que Cristo, o Filho de Deus, o Deus bom, ele tomou a forma de carne se o nosso corpo é mau? Então eles diziam que era mentira, que Cristo não veio em carne. Mas João, ele ainda diz que ele e os demais discípulos, eles viram, contemplaram, ouviram e apalparam ao Cristo. Ele é real, ele realmente veio ao mundo, o verbo vivo de Deus, e ele se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos também que João fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, falando da santidade, da pureza de Deus. João também diz que se dizemos que temos comunhão com Deus, devemos andar na luz, como ele anda na luz. Nós vimos isso também no capítulo 1. E João também nos ensina que se andarmos na luz, como ele, mantemos comunhão uns com os outros e mantemos também comunhão com Cristo. Então, a verdadeira igreja de Deus, que tem comunhão entre os salvos e comunhão com Cristo, são aqueles que andam na luz. Se você anda em trevas, você não é verdadeiramente salvo, você não tem comunhão com Cristo. João também nos ensinou que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E ainda mais, ele diz que se confessarmos os nossos pecados a Cristo Jesus, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. E se nós dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso. Porque o apóstolo Paulo já havia falado que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se a gente diz que não cometemos pecado, então Deus é mentiroso. Deus está voltando atrás na sua palavra. E tudo isso nós vimos até agora. E João está dizendo justamente isso: filhinhos, eu vos escrevi estas coisas para que vocês não pequem. E esse não pequeis aí, quando você vai para o original, esse não é muito enfático. No grego nós temos 3 formas de dizer não. E essa forma que o apóstolo João usa aqui no original é o não mais enfático. É a partícula me, que é utilizada no grego, que não é simplesmente um não. João está dizendo: eu vos escrevo essas coisas que nós vimos até aqui, para que vocês não pequem de jeito nenhum. É aquele não enfático, né? Quando o filho do crente, às vezes está rebelde, e chega para os pais na adolescência: minha mãe, eu vou para a festa, eu vou para a balada hoje. Aí você olha para o seu filho e diz: de jeito nenhum. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai me respeitar e obedecer, e você não vai. É aquele não enfático. E é esse não que João usa. Então João está escrevendo essas coisas para que de jeito nenhum os crentes pequem. O crente não deve andar em pecado, e ele também nos falou sobre isso.
Então, como um pai espiritual, você vê que João usa o termo filhinhos. Então, João escreve como um pai para os cristãos, ele escreve como um pai para a igreja. Então, como um pai, ele escreve essas coisas, abrindo os olhos dos irmãos para que de jeito nenhum eles pequem. Porque aqueles que são de Deus não andam em pecado. Mas, ele continua: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele usa uma partícula aqui condicional. Vocês não devem pecar de jeito nenhum, porque os que são filhos de Deus não andam em pecado. Se todavia alguém pecar, nós somos carne, nós somos falhos, podemos deslizar e pecar, nós não andamos na prática do pecado, mas nós podemos deslizar e pecar. E ele diz: se todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então, quando o crente peca, ele não sofre condenação de Deus. Porque nós temos alguém ao lado do Pai para nos defender. E ele coloca aqui um advogado. E esse advogado não é de acusação não, é o de defesa mesmo. Viu? Nós temos Jesus Cristo, não é qualquer advogado. É simplesmente o próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus que se encarnou e habitou no meio de nós. Então ele diz: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos alguém que se encarrega das nossas causas diante de Deus. Nós temos Jesus Cristo, o Messias enviado de Deus, e ele é justo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 34. O apóstolo Paulo, ele vai falar da justiça de Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a palavra aqui traduzida por advogado no grego pode significar advogado ou intercessor. Então aqueles que são filhos de Deus, quando acabam deslizando e pecando, não sofrem a ira de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou a ira de Deus na cruz, e além disso ele está ao lado do Pai intercedendo por cada um de nós. Tem misericórdia, Pai, eles deslizaram. Eu sei o que é ser tentado como eles foram. Eu não pequei, mas eles são fracos e eles pecaram. Tem de misericórdia. Nós temos alguém ao lado do Pai que está intercedendo por nós e advogando a nossa causa ao lado de Deus. E ele é Jesus Cristo justo. Esse privilégio, queridos, não é para qualquer um. Esse privilégio de ter Jesus Cristo ao lado do Pai advogando a nossa causa são para aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Para você ter alguém que possa te defender na sua causa aqui no mundo, você precisa contratar um advogado ou ir na defensoria pública arranjar algum que possa te defender. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Um dia Deus virá e vai julgar toda a humanidade. Mas aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, é como se você tivesse contratado o melhor advogado que você podia ter na sua vida. Jesus Cristo, ele te livrará da condenação eterna de Deus, porque ele mesmo pagou o preço na cruz no teu lugar. Além de defender a tua causa, ele te substituiu na cruz, e ele recebeu o cálice da ira de Deus sobre ele. E a ira de Deus não cairá mais sobre nós. E o Senhor Jesus está ao lado do Pai advogando a nossa causa. Esse é um privilégio para aqueles que são filhos de Deus, queridos. E muitas vezes nós não compreendemos, às vezes nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus Cristo, falamos de todo o privilégio, de tudo aquilo que nós ganhamos em termos o Senhor nas nossas vidas, em servir a Deus, e infelizmente ainda muitas pessoas continuam com seus corações fechados, e não se entregam ao Senhor Jesus Cristo, porque pensam logo em religiosidade, pensam que a vida vai acabar, que a pessoa não vai fazer mais nada.
Mas essa vida que nós vivemos no mundo é puro engano, querido. Mas quando você se entrega ao Senhor Jesus Cristo, aí verdadeiramente você é livre em Deus. É maravilhoso servir ao Senhor. E nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que está à direita do Pai, julgando as nossas causas, nos defendendo diante de Deus, olhando por nós, intercedendo por cada um de nós. E isso é um privilégio apenas para aqueles que são filhos de Deus. Se você está aqui nessa noite e o Senhor Jesus ainda não é o Senhor e Salvador da tua vida, não perca tempo, querido. Se entregue ao Senhor e deixa que Ele advogue a tua causa ao lado do Pai. O versículo 2, ele continua aprofundando mais ainda sobre o papel de Jesus Cristo. Ele não é só o advogado que está ao lado do Pai, mas Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, além de nosso advogado e intercessor, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, queridos, é algo que nós vemos desde o Antigo Testamento. E a palavra propiciação é a ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade para conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa vontade. Não eram só os judeus que faziam propiciação. Até as religiões pagãs faziam propiciação para serem aceitos pelas suas divindades. E Deus, quando Ele institui a construção do tabernáculo, todos os itens que seriam feitos, o Senhor Jesus ordena, Deus ordena ao seu povo que eles tinham que construir também um propiciatório. E o propiciatório nada mais era do que a tampa da Arca da Aliança, onde ficavam aqueles querubins com as suas asas voltadas um para o outro e eles ficavam olhando para baixo. Ali era o propiciatório. A Arca da Aliança era feita de madeira e por cima vinha a tampa que era o propiciatório e ela era toda feita de ouro. E, biblicamente falando, propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado através de um sacrifício. Então nós sabemos de todo o ritual do sacrifício que Deus institui no Antigo Testamento para que a ira de Deus fosse apaziguada sobre o seu povo, para que Deus pudesse perdoar os pecados do povo. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava numa sala que não era de acesso a qualquer um, só ele poderia entrar. Antes ele tinha se purificado e depois ele entrava pelo véu, entrava ali naquele lugar onde tinha a Arca da Aliança, e ali o Senhor descia em forma de nuvem, e o Santo dos Santos era um lugar que o povo dizia que era onde Deus estava com o povo ali na terra. E somente o sumo sacerdote podia entrar por aquele véu, por aquele lugar. E ali ele levava o sangue do animal, e ele aspergia o sangue do animal em cima do propiciatório, para que o Senhor perdoasse o pecado do povo. Pensando na Arca da Aliança, quando a gente vê ali em Êxodo, no capítulo 25, quando Deus vai falar da construção do propiciatório, vamos ver rapidamente, capítulo 25 de Êxodo, versos 18 a 21. Diz: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Farás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A gente vê, quando a gente estuda sobre o tabernáculo, sobre aqueles itens, que tudo aquilo era só um tipo do Cristo que viria no futuro enviado por Deus. E o propiciatório é justamente isso, é um tipo do Cristo que o Senhor enviaria.
que ele derramaria o seu sangue na cruz como propiciação pelos nossos pecados, e esse derramamento de sangue seria de uma vez por todas. Dentro do templo, o sacerdote, uma vez por ano, precisava entrar para derramar o sangue para que Deus perdoasse o pecado do povo. Mas quando Jesus Cristo vem e derrama o seu sangue, esse derramamento de sangue valeu de uma vez por todas. Não é mais necessário um sacerdote entrar numa área restrita do templo para derramar sangue de animal sobre o propiciatório pelos pecados do povo de Deus. Quando a gente vê esses testemunhos que o Senhor mandou guardar dentro da Arca da Aliança, o que é que ficava ali dentro? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. E era interessante, né, que tudo aquilo que estava ali dentro não apodrecia, né? Nem o maná não apodrecia, os pães que eram levados ali dentro ficavam bons e não apodrecia, porque a presença de Deus estava ali, e as coisas materiais não respondem às características do nosso mundo, porque eles estavam diante da presença do Deus verdadeiro. E quando a gente olha para esses itens que ficavam dentro da arca, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná, a gente fala, poxa, são coisas maravilhosas que Deus entregou ao seu povo. Mas até isso tem um significado, e todo judeu sabe do significado desses 3 itens que estão dentro da arca. Quando a gente olha para as tábuas da lei, para a vara de Arão que floresceu e para o maná, aqueles itens são itens que demonstram o pecado e a desobediência do povo de Deus para com ele. As tábuas da lei, Deus entrega a lei para o povo, para que o povo seguisse as tábuas da lei, e o que é que o povo faz? Desobedece ao Senhor. E aí, pela desobediência a Deus, era para Deus ter derramado a ira dele sobre o seu povo. A vara de Arão que floresceu, maravilhoso, Deus fez a vara de Arão florescer. Vai ler a história para tu ver porque Deus fez a vara de Arão florescer. Deus já tinha dito o líder que ele levantaria no meio do povo, e o povo duvida e começa a reclamar de Deus por causa da demora, e Deus teve que provar a sua palavra fazendo a vara de Arão florescer. Moisés pega os cajados de todos os líderes das tribos, colocam juntos e diz, a vara que florescer, esse é o que Deus está levantando. E a vara de Arão floresce. É um milagre maravilhoso, mas isso demonstra a incredulidade e a desobediência do povo de Deus para com o Senhor. E o maná, o alimento que Deus mandava para o seu povo ali no deserto. Sabe o que é que significa a palavra maná? Quando o povo viu aquele pão que apareceu para alimentar ele no deserto, eles olharam para aquele pão e disseram, o que é isso? Desculpem aqui o termo, mas é como se eles tivessem dito, meu Deus, que miséria de pão é essa que o Senhor está nos dando aqui? É isso que significa maná? O que é isso? O povo reclamando com Deus. E aí era para Deus ter fulminado o povo nisso tudo. Aí Deus fala, bota esses 3 itens dentro do propiciatório. E aí aqueles 3 itens que deveriam trazer a ira de Deus sobre o povo por causa da desobediência do povo, aí Deus diz, o sacerdote vai entrar uma vez por ano e aspergir o sangue por cima dessa tampa, e aquele sangue ali por cima da tampa é como se significasse que através daquele sangue, Deus não podia ver o que estava ali dentro da arca, que poderia trazer a ira de Deus sobre o povo. E veja que eu dizendo que Deus não podia ver o que estava ali dentro, isso é uma linguagem que a gente usa na teologia, que é uma antropopatia, que a gente pega sentimentos humanos e dá a Deus para a gente poder compreender. Quando diz, Deus se arrependeu, Deus se esqueceu, Deus não se esquece de nada, Deus não se arrepende de nada, mas para nós conseguirmos compreender o que Deus fez, nós pegamos sentimentos humanos, que são comuns a gente, e a gente coloca para Deus para a gente tentar compreender. Então o sangue daquele animal que era aspergido ali no propiciatório, era como se Deus olhasse ali e só visse o sangue. Porque o preço do pecado era a morte da pessoa. E aí o que é que o Senhor fez com o povo? Para eu renovar a minha aliança com vocês, vocês vão dar uma vida pela vida de vocês. E o sangue ali derramado significava a vida
que eles estavam dando em troca da vida deles, para que Deus não viesse e fulminasse o povo. Então, esse era o papel do propiciatório, para fazer com que Deus não olhasse para o nosso pecado. Então, quando Deus olhava ali, quando ele descia naquele lugar, que ele vinha sobre a arca, o que ele via? O sangue aspergido naquele lugar. E Deus não via o pecado do povo. E aí Deus ia e renovava a sua aliança com o seu povo novamente. E assim foi anos e anos, até que ele envia o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, para morrer de uma vez por todas. E não precisava mais, agora hoje, nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, porque o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele fez o sacrifício perfeito, que apazigua a ira dele sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então nós vemos que aquilo era só um tipo de Cristo que viria. O Cordeiro perfeito de Deus que viria para apaziguar a ira de Deus de uma vez por todas. E hoje Cristo, ele é a nossa propiciação. E é isso que João, ele está dizendo no capítulo 2 sobre Jesus Cristo. Ele não é só o nosso advogado, mas ele é a propiciação pelos nossos pecados. É através de Cristo que nós alcançamos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Não há outro caminho. Não há outra coisa que você possa fazer para alcançar o favor de Deus. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. E isso basta. Então hoje, quando Deus olha lá do céu, Ele não olha a sua iniquidade, Ele não olha o seu pecado. Aqueles que são filhos de Deus. Quando o Senhor olha lá do céu, o que é que Ele vê sobre você? O sangue do Cordeiro que foi derramado. E Ele olha para você e não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Cristo sobre você, e Ele te declara justo. Você é justo. Toda aquela justiça que havia em Cristo agora está sobre você, e por causa dos méritos de Cristo, Deus hoje olha para os seus filhos e diz: você é um justo, porque é o sangue de Cristo que está sobre nós. Era como o sangue daquele animal que era aspergido sobre o propiciatório, hoje o sangue de Cristo está sobre a vida daqueles que creram no seu nome. E Deus hoje olha para nós e vê o sangue de Jesus. Por isso, Cristo, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Senão a sua ira seria derramada sobre as nossas vidas. Romanos 1,18 nos fala sobre isso. A ira de Deus já está sendo manifestada do céu sobre todos os impiedosos, sobre todos aqueles que praticam a iniquidade. E como é que a ira de Deus é derramada sobre a vida do pecador? Deus permite que eles continuem se afundando no pecado deles. Você quer pecar? Você não quer crer no meu Filho Jesus Cristo? Então continue no pecado, se afunde. O salário do pecado é a morte. E os homens vivem no seu pecado, se afundando cada vez mais, e depois ainda querem culpar a Deus, dizendo que Deus é injusto, que Deus não está vendo. Essa é a ira de Deus já sendo derramada sobre aqueles que são impiedosos, queridos. Em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados de uma vez por todas. O autor de Hebreus deixa isso muito bem claro no capítulo 10, nos versos de 1 a 10. Hebreus 10, de 1 a 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro,
para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós não precisamos mais de sacrifício. Cristo se ofereceu a Deus como um sacrifício perfeito pelo perdão dos nossos pecados. E ainda tem pessoas que dizem que aqueles que Deus verdadeiramente salva pode perder a salvação. Então Cristo morreu em vão? O sacrifício de Cristo na cruz não tem poder para salvar a pessoa de uma vez por todas? E quando a gente vai para as Escrituras, é isso que nós vemos. E aqueles que verdadeiramente o Senhor salva, Ele preserva até o fim, fiel diante do Pai. E João continua, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aí você olha para um versículo desse e você pensa, então todo mundo vai ser salvo? Olha o que João está dizendo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Deus vai salvar todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus? Claro que não. O perdão de Cristo, ele não é sem exceção. Deus não vai salvar a todos. O perdão de Cristo é sem acepção. Quando ele diz aqui que Cristo é a propiciação pelos pecados, não só deles ali, mas do mundo todo, é porque Deus vai salvar pessoas de todos os lugares do mundo. Não é só eles ali, não. Deus vai salvar judeu, gentio, e como hoje nós vemos, não é, o evangelho alcançando todo o globo terrestre, Deus salvando pessoas de todas as nações. Não eram só eles que seriam salvos, o evangelho continuaria sendo expandido, e Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus salva índio, estrangeiro, russo, indiano, toda a gente, de todo mundo. Então a salvação de Cristo, o perdão de Cristo não é sem exceção, mas é sem acepção, porque nem todos serão salvos. E o verso 3 e 4 ele continua: ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí João dá a primeira característica. Tem pessoas que têm se levantado no meio de vocês dizendo que é cristão e têm trazido falsos ensinamentos, heresias. Tem feito com que pessoas se desviem do caminho do Senhor. Esses não são verdadeiramente cristãos. Quem é o verdadeiro cristão? Aquele que tem comunhão com o Senhor, aquele que conheceu ao Senhor de verdade, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se você conhece alguém que diz que é crente, que é salvo, e que não guarda a palavra de Deus no seu coração, e que tem pregado outra coisa além do evangelho, além do que está na palavra de Deus, querido, duvide da salvação dele. João está nos dizendo aqui, se ele não guarda os mandamentos do Senhor, ele é mentiroso, e ele não tem comunhão com Deus. E é isso que João está abrindo os olhos daquele povo. João diz que aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, esses são os que têm verdadeiramente conhecido a Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que abrem mão dos seus conhecimentos próprios, das suas experiências de vida, das suas vontades, do seu senso de justiça, para obedecer integralmente a palavra de Deus. O que diz que conhece, mas não guarda, é um mentiroso. E a verdade, a palavra de Deus, não está nele. O Senhor nos salva através do seu evangelho. Então, por aquela palavra que nós passamos a crer no Senhor, aqueles que são verdadeiramente salvos guardam esse evangelho como um tesouro precioso na sua vida. E eles não só ouvem, mas praticam tudo aquilo que está na palavra de Deus. E o verso 5 continua: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor
de Deus. O amor verdadeiro, querido, que desencadeia em boas obras para a glória de Deus, ele só é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Você pode olhar para a pessoa do mundo que mais faz caridade, e você vai ver que esse amor de boas obras para a glória de Deus não foi aperfeiçoado na vida dele. O verdadeiro amor nas nossas vidas só é aperfeiçoado através de Cristo Jesus. Só quem provou do verdadeiro amor na sua vida consegue dar também um amor verdadeiro como o de Cristo que Ele nos deu. Então só quem verdadeiramente tem recebido o amor de Deus guarda a palavra no coração como forma de demonstrar esse amor. Como é que você diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos? É como um filho que olha para os pais e diz: eu amo vocês, mas não obedece nada que os pais falam. Que amor é esse? E é justamente isso que João está dizendo. Aqueles que dizem que têm amado verdadeiramente a Deus, eles guardam o mandamento, eles obedecem ao Senhor. Então vocês querem conhecer um cristão verdadeiro? Veja se ele guarda os mandamentos de Deus. Se ele ou ela guarda os mandamentos de Deus, pratica na sua vida, então verdadeiramente eles amam ao Senhor, eles têm conhecido ao Senhor. E ele termina no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aí é uma pergunta que a gente faz para nós também. Como saber se nós estamos em Cristo? Tem pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo e muitas vezes duvidam da sua salvação. Será que eu estou em Cristo mesmo? Será que eu sou salvo? Como é que a gente pode saber disso? João está dizendo aqui. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem diz que permanece em Cristo, anda como ele andou. Jesus é um padrão para nós. Às vezes nós procuramos pessoas nesse mundo, homens ricos, empresários, pessoas que a gente olha, que teve sucesso na sua vida, e a gente diz: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a esse empresário, eu quero ser igual àquele pastor. Enquanto o padrão de Deus, de homem perfeito para nós é o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar e dizer: Senhor, me ajuda a ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual a Ti, ó Pai. Para que a gente possa chegar um dia e dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Imagina você olhar para o seu filho e dizer: filho, você quer ser imitador de Cristo? Olhe para o seu pai e imite ele, porque eu imito a Cristo. E se você me imitar, você estará imitando a Cristo também. Nós precisamos buscar chegar a esse padrão, querido, de vida. É isso que o Senhor requer de nós. Volte um pouquinho só a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Pedro diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quem deixou exemplo para nós, para a gente seguir? Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. Cristo é o nosso exemplo, é o nosso padrão perfeito de homem. E nós devemos seguir os seus passos, e certamente, seguindo os passos de Jesus Cristo, nós estaremos agradando a Deus em todas as coisas. Então, quando você tiver dúvida: será que eu estou em Cristo? Será que eu sou verdadeiramente salvo? Olhe para a sua vida. Será que você tem olhado para Cristo e tido Ele como um padrão para a sua vida? De perfeição? De homem perfeito? Se você estiver buscando perfeição em Cristo Jesus, verdadeiramente você é um salvo. E para a gente finalizar, lá no capítulo 3 de 1 João, versos 7 a 10. Mais uma das características do verdadeiro salvo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, João está dizendo, aquele que não pratica a justiça é filho do diabo. Nem aquele que não ama seu irmão. Esses são filhos do diabo. E aquele que pratica a justiça, aquele que ama o seu irmão, esses são filhos de Deus. Que tenhamos esse padrão, querido, nas nossas vidas. Que nós possamos olhar para nós e olhar para os nossos irmãos com esse filtro nos nossos olhos, sabendo identificar aquele que verdadeiramente são filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite. Nós Te louvamos, ó Pai, e bendizemos o Teu santo nome. Te louvamos, Jesus, por ser a propiciação dos nossos pecados. Obrigado por ser o nosso advogado e defensor que está à direita de Deus, intercedendo por nós dia após dia. Nós que somos seus filhos, que entregamos nossa vida ao Senhor, ó Pai. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Jesus, pela Tua obra redentora, salvífica nas nossas vidas. Eu oro nesse momento por aqueles que estão aqui neste lugar, que ainda não têm esse privilégio na sua vida. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra no coração deles. Converte essas vidas, ó Pai, e que eles se rendam aos Teus pés em nome de Jesus. E que eles desfrutem desse grande privilégio de ter o Filho de Deus olhando por eles. Obrigado, Senhor, por ser a propiciação dos nossos pecados, por ter derramado o Teu sangue naquela cruz. E hoje nós temos o Teu sangue sobre nós. E por isso a ira de Deus, ela não é derramada nas nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por ser o nosso padrão de perfeição, o nosso padrão, ó Pai, de servo, o nosso padrão de filho, que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti como igreja e seguir o Teu exemplo, Senhor. E que assim nós possamos como igreja glorificar e honrar o Teu santo nome, ó Pai. E que o Teu nome seja conhecido neste mundo através das nossas vidas, em nome de Jesus. Continua falando conosco, ó Pai, através dessa palavra durante a semana. Incomoda, Senhor. Que o Senhor incomode aqueles aqui que não estão seguindo o padrão de Cristo, mas que um dia entregaram a vida ao Senhor. Que eles possam dar em conformidade com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ajustar cada um de nós para andarmos segundo as Tuas Escrituras, segundo os Teus preceitos, os Teus mandamentos e as Tuas ordenanças. Nós queremos ser conhecidos como filhos de Deus, não como filhos do diabo, ó Pai. Nos ajuda, nos aperfeiçoa em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a chegar a esse grau de maturidade e perfeição que havia em Jesus Cristo. Que nós tenhamos fome e sede da Tua palavra, e que essa palavra venha transformar as nossas vidas de uma vez por todas, em nome de Jesus. É o que nós oramos nessa noite. Amém. Glória a Deus.